Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 287. No dia de hoje, vamos continuar meditando o Evangelho de São Lucas, hoje os capítulos 15 e 16. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de reflexão. Aqueles que nos acompanham através da TV Século XXI também sejam muito bem-vindos. É muito bom nós estarmos juntos para meditarmos a palavra de Deus. Desde o capítulo 9, versículo 51, Jesus está a caminho de Jerusalém. Então tudo isso que se passa desde esse capítulo 9, versículo 51, é um período que Jesus vai formando seus discípulos de forma mais próxima. Aqui a multidão tem um contato menor com Jesus, aqui diminui também os milagres e aqui é um contato mais próximo. Aqui Jesus ele vai formando seus apóstolos, os seus discípulos. O Evangelho fala em 72 discípulos. E nesse período Jesus ele é exigente, mostra que o seguimento de Deus não é apenas como a formação de um bom cidadão, a formação de uma boa pessoa, como nós vimos na primeira parte do Evangelho. Aqui, Jesus mostra a radicalidade do segmento do reino de Deus. Nós estamos vendo sempre alguns blocos de reflexão, sempre alguns blocos. Então, nós poderíamos dividir em palavras sessões. Então, depois do capítulo 9, versículo 51, Jesus começa a formar os seus apóstolos mais de perto. E desde o 9:51 até o capítulo 13, versículo 20, mais ou menos, nós temos aqui aproximadamente 2 capítulos e meio. Nesse período, na verdade, temos os capítulos 10, 11 e 12, 3 capítulos e meio. Aqui nós vimos a exigência do seguimento de Jesus. A exigência. No dia de ontem, mais ou menos um capítulo e meio, metade do capítulo 13, o capítulo 12, Jesus ele mostra, ele convida aqueles que querem segui-lo para o reino de Deus. E aí nós vimos que o reino de Deus é o próprio Cristo. O reino de Deus é diferente do reino da Inglaterra, é diferente de um reino humano. O reino de Deus é a vontade de Deus acontecendo aqui na terra. E aí um dos símbolos do reino de Deus, podemos dizer também que o reino de Deus ele é antecipado. Ele começa a acontecer de forma introdutória já aqui com a igreja. Por quê? Com a igreja nós temos os sacramentos, nós temos a missa, nós temos a confissão e através desses sacramentos nós já começamos a participar da vida eterna. Por isso o reino de Deus, ele começa aqui na terra e a igreja é um símbolo dessa antecipação do reino de Deus. E aí vemos a parábola da mostarda, que significa do grão de mostarda, que é como a nossa fé, que muitas vezes precisa ser triturada, ela precisa ser desafiada, ela precisa sofrer para que depois ela cresça e produza frutos. Então nós vimos ali a exigência do segmento de uma forma mais estrita, depois nós vimos o convite para o reino de Deus, e agora, capítulo 15, nós vamos ver Jesus ensinando seus apóstolos. Aqui nós estamos no coração do Evangelho de São Lucas. Capítulo 15, 3 parábolas. Jesus vai mostrar para os seus apóstolos o que significa o amor. O que significa a misericórdia, o que significa o amor de Deus e como eles deveriam amar. E depois no capítulo 16 nós vamos ver Jesus ensinando como lidar com os bens terrenos, como administrar os bens que nós temos aqui na terra. Novamente, esse capítulo 15 ele é fantástico. Nós temos aqui 3 parábolas. E aí no primeiro versículo do capítulo 15, é interessante nós entendermos para quem Jesus estava falando. Normalmente ele está orientando os apóstolos, mas aqui ele diz para os publicanos e pecadores, aqueles que se aproximavam de Jesus
para escutá-los. E aí os fariseus, os escribas também estavam murmurando contra eles. Então aqui é como se fosse uma exceção nesse período, porque Jesus abre para a grande multidão. E aqui ele fala especialmente para os pecadores, para os publicanos. Por quê? Jesus, Deus, vai nos ensinar como que é o amor dele. E aí nós temos 3 parábolas. Veja, a primeira delas, uma parábola muito conhecida de cada um de nós, que diz assim: quem de vós que tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que perdeu? Então qual que é a primeira parábola? A primeira parábola diz sobre a ovelha. Uma pessoa que tem 100, ela perde uma ovelha, deixa as 99 e ela vai atrás daquela uma que perdeu. Veja, o que ela tinha perdido aqui era 1% daquilo que ela tinha. Uma pessoa rica tinha perdido 1%. Claro que faz diferença, mas para uma pessoa rica perder 1% seguramente não é uma grande perda. Mas aqui mostra como que é o absurdo do amor de Deus. Como que é o absurdo do amor de Deus? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O amor de Deus, ele não tem limites. O amor de Deus, ele transborda. O amor de Deus é uma realidade incomparável com qualquer lógica humana, qualquer pensamento humano. E aí depois, a segunda parábola, nós temos uma mulher, seguramente uma pessoa mais pobre, e essa mulher, ela tinha 10 moedas e ela perde uma. Depois ela procura, encontra e ela faz uma grande festa. Veja, aqui a perda foi maior. Por que a perda foi maior? Aqui a perda foi 10% para uma mulher, uma pessoa que seguramente não era tão rica, perder 10% dos seus bens. Aqui nós temos uma grande perda. E aí, depois de encontrar, nós temos aqui em todas as parábolas, daqui a pouco entra o filho pródigo, existe uma característica igual nas 3 parábolas. Qual que é a característica igual nessas 3 parábolas? Depois de encontrar a ovelha, a moeda e o filho, existe alegria, existe festa. Deus se alegra, Deus, ele celebra. Às vezes a gente tem uma imagem de Deus cruel, agressivo, irado. Deus, ele se zanga, ele ira contra o pecado, porque o pecado, ele perde o seu filho, ele perde aquilo que é a obra mais preciosa da sua criação. Porém, Deus, ele é alegre, Deus, ele é feliz. Eu imagino que lá no céu, quando Deus vê nós passando por algumas situações difíceis, alguns problemas aqui na Terra, ele está dando risada e ele está sorrindo e dizendo assim: meu filho, minha filha, um dia você vai entender tudo isso. Meu filho, minha filha, um dia você ainda vai me agradecer por tudo isso. Queridos irmãos e irmãs, algumas características do amor de Deus nessas três primeiras passagens, nessas 2 primeiras passagens, tanto da ovelha perdida quanto da moeda perdida. Primeiro, a pessoa, o amor de Deus é um amor que se arrisca. É um amor que se arrisca. É um amor que sai de si. Por que Deus se arrisca? Porque ele deixou uma ovelha, ela deixou talvez aquelas 9 moedas e foi atrás daquela que estava perdida. É um amor que arrisca. É um amor incondicional. Incondicional é um amor que não coloca condições. Um amor que não depende de ser amado ou não, de procurar ajuda ou não. O amor de Deus, ele transborda. O amor de Deus, ele não pede nenhuma condição. O amor de Deus também é imensurável, imensurável. Ele não conhece medidas, ele não conhece números, ele acredita e conhece apenas o tudo. O padre gosta de dizer que o amor, ele não conhece o pouco nem o muito. O amor, ele só conhece o tudo. Então aqui nestas parábolas nós conseguimos perceber como que o amor de Deus, ele não tem limites, como que o amor de Deus, ele vai ao encontro daquele que está perdido. Mas a parábola mais importante, aquela que nós podemos chamar de parábola das parábolas, é a parábola do filho pródigo. E aí ela é muito conhecida de cada um de nós, gostaria de lê-la e fazer uma reflexão a partir praticamente de todos os versículos. Então a parábola do filho pródigo, Jesus novamente dizendo aos pecadores, dizendo aos publicanos, dizendo àqueles que, humanamente falando, estavam afastados do reino de Deus. É Jesus dizendo que todos são convidados. Veja a parábola do filho pródigo, ela começa assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe da herança.
Quando que um filho... Então aqui parece que era um filho dizendo para o pai: pai, me dá a parte que me cabe da herança. Mas isso não é apenas uma palavra comum. Quando que uma pessoa ganha a herança do pai? Alguém ganha a herança quando o pai morreu. Sem dizer estas palavras, o filho estava expressando e afirmando isso. Pai, para mim você morreu. Pai, para mim você não existe mais. Para mim você faleceu. Para mim você não está mais comigo. Para mim você morreu. Para mim você faleceu. Que palavras agressivas. E aqui nós já começamos a perceber, é inacreditável como alguém pode deixar a casa paterna. É inacreditável como que alguém pode cair nesta ilusão. A parábola começa com esta afirmativa, usando outras palavras. Pai, para mim, você morreu. E aí o texto continua. Poucos dias depois, o filho mais novo pediu o que era seu, juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali ajuntou e ali abastou tudo numa vida desenfreada. O que significa ir para um lugar distante? Um lugar distante significa um lugar que ele não ia ter nenhum contato com o pai. Que ele não ia ter nenhum contato, tanto cultural, tanto comunitário, quanto pessoal. Ele não queria ter nenhum contato. Ali era um corte profundo, ali era um corte que não queria deixar nenhum resquício, nenhuma possibilidade de encontro, de diálogo. Foi para um lugar distante, para o contato, para a amizade, para o relacionamento se cortar totalmente. Então aqui nós temos novamente o desejo de alguém que peca, buscar a felicidade, mas na verdade ele está deixando a Deus, ele está deixando a sua casa paterna, ele está deixando aquele que ele tem de mais amigo, de mais companheiro, para buscar outros, para buscar coisas. Versículo 14 diz assim: quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região, e ele começou a passar necessidade. Aqui entra algo muito, muito importante. Por que ele começou a passar necessidade? Porque o nosso mundo que nós conhecemos, o mundo que nós vivemos, o mundo que nós estamos, é um mundo de ses. O que significa um mundo de ses? Se você me agrada, se você tem dinheiro, se você é interessante, se você é bonito, se você é bonita, se você faz aquilo que eu gosto, se você tem dinheiro, se você pertence à mesma ideologia que eu, se você pode me oferecer alguma coisa, eu te acolho. Agora, se você não pode oferecer, você é descartado. Ele viu com seus próprios olhos, sentiu com a sua própria vida qual que é a realidade do mundo. E qual que é a realidade do mundo? O mundo é um mundo, e aqui nós valorizamos a nossa família nesse momento. O mundo é um mundo de ses. A partir do momento que você pode oferecer, você é importante, é valorizado. A partir de um momento que você não pode oferecer mais, você já é descartado. O que aconteceu com ele aconteceu com qualquer um que busca o pecado, qualquer um que busca o demônio, o diabo, qualquer um que busca o mundo, ele foi descartado. Por que ele foi descartado? Porque em um mundo de ses, onde que nós buscamos segurança, alegria e felicidade, nós percebemos que nós estamos muito frágeis e que no fundo nós somos usados. Versículo 16. Versículo 15. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que mandou para seu sítio cuidar dos porcos. Negar alimento, ali ele tinha perdido o alimento, ali ele foi buscar a comida dos porcos. Negar o alimento para alguém é negar a humanidade desta pessoa. É dizer que ele estava desligado da vida, dizer que ali ele tinha perdido toda a sua identidade. Uma pessoa que não tem uma casa para morar, uma pessoa principalmente que não tem comida, é como se ela tivesse perdido a sua identidade. Para os judeus, aquilo que existia, Jesus falava para publicanos e falava também para fariseus, o que existia de mais imundo, o que existia de mais sujo era o porco. Não podiam comer carne de porco. Quando o demônio saía de uma pessoa, ia para a manada dos porcos. E veja, ele não era que alguém queria comer carne de porco, nem a comida dos porcos ele podia comer. Então uma pessoa, quando ela se afasta da casa do pai, uma pessoa, e ela se afasta através do pecado, uma pessoa quando diz que o pai morreu, na verdade, nem o alimento dos porcos ela pode comer. Por quê?
texto nos diz que esta pessoa, ela já está totalmente longe da realidade. Aqui, ela já perdeu toda a sua dignidade. Se nós formos no versículo 16, diz assim: ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Como o padre estava dizendo assim, o porco é o pior de todos os animais. Sem Deus, nós somos a pior de todas as criaturas. Sem Deus, nós somos até pior do que os animais. E aí, aquilo que foi negado para ele, que era alimento, era como se tivesse negado para ele a humanidade dele, a dignidade dele. Então, o ser humano ele foi criado para Deus. E dizia Santo Agostinho, sem Deus, nós continuamos no vazio. Sem Deus, nós continuamos procurando aquilo que é a razão da nossa vida. Aquele jovem era uma pessoa que foi negado até o alimento dos porcos. Por quê? Porque era uma pessoa que, quando está afastada de Deus, ele representa isso. Uma pessoa que vai perdendo toda a sua humanidade, todo o seu valor, toda a sua dignidade. Então caiu em si e disse: quantos empregados do meu pai têm pão em fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra Deus e contra ti. Então aqui nós encontramos o exame de consciência, a decisão, ela acontece sozinha. Através do silêncio, ele consegue reconhecer que ele estava em pecado. Através do silêncio, na decisão sozinha, ele consegue fazer uma comparação. Olha, o texto diz assim, na casa, ele vai dizer, vou voltar para o meu pai, lá eu tinha fartura, aqui eu tenho fome, vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer que eu pequei contra ele. Aqui nós temos um paralelismo, um paralelo entre o mundo e Deus, entre a prisão e a liberdade. Uma pessoa que vive no pecado, ela, por mais que ela busque a felicidade, na verdade ela encontra o vazio, ela encontra a ausência. E aí ele já prepara todo o discurso, ele já prepara tudo aquilo que ele diria para o pai. E aí o texto continua assim, quando ele se encontrar com o pai, ele iria dizer: já não mereço ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Ali ele já tinha preparado o discurso e ele pensava, já tinha percebido que, por pior que fosse ficar na casa paterna, por pior que fosse, na verdade não é, ficar na presença de Deus era muito melhor do que perder tudo. Depois, quando o pai o viu de longe, nós estamos no versículo 20, quando o pai o viu de longe, mandou trazer a melhor túnica para vestir o seu filho, colocar-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O que significa isso? E aqui eu estudei educação alguns anos atrás, tive a oportunidade de fazer mestrado, e eu lembro uma professora que diz assim, quando nós vamos educar uma criança, claro que é preciso muitas vezes corrigir, muitas vezes você ser duro, mas a criança ela não aprende através do xingo, do brigo, da briga, da humilhação. Uma criança, normalmente, ela aprende através da reafirmação. O que é a reafirmação? Quando ela fez alguma coisa certa, você reafirma, você elogia, você valoriza. E aí ela vai desenvolver aquilo que já é um dom, aquilo que é uma qualidade que ela tem. Então, veja, o pastor, ele não chega com um chicote na ovelha. O pai, ele não chega com um chicote gritando com o filho. O pai, ele dá 3 presentes para o filho. Primeiro presente, uma túnica. O que significa a túnica? A túnica é roupa. O que é a roupa? É a dignidade. Era o pai dizendo para o filho, você afastou-se da casa paterna, mas você não perdeu a sua dignidade. Você continua ainda sendo meu filho. Depois o pai ofereceu uma aliança. O que é uma aliança? Aliança é compromisso. O pai dizendo a ele, você continua sendo meu filho. Você continua tendo filiação. Você não perdeu aquilo que você sempre foi. Então o pai recordou que ali ele continuava sendo filho, que ele não tinha perdido aquilo que era de mais precioso, que era a filiação. E aí, por fim, aquele rapaz, ele ganhou uma sandália. O que significa sandália? E aí sim entra a correção. A sandália é um convite do pai para aquele filho ir por caminhos diferentes, para ele começar uma nova vida, para ele mudar o seu comportamento. Ele ganha uma roupa porque ele não perdeu a sua dignidade. Ele ganha um anel porque o anel significa aliança, significa compromisso.
pai dizendo que o compromisso que ele tinha como pai com ele era para sempre, que a filiação é até a morte, que a filiação ela nunca tem fim. E por fim entregou uma sandália para afirmar o quê? Para afirmar que aquele filho ele deveria ir por um caminho diferente. Então aqui nós temos três grandes provas de como é o amor de Deus por cada um de nós. E a terceira delas é o amor de Deus, ele pede conversão, ele pede mudança para a nossa vida. E aí nós temos o exemplo do irmão mais velho, o irmão mais velho que fica zangado, que fica com ciúmes, o irmão mais velho que muitas vezes é cada um de nós. Por que é cada um de nós? Porque em muitos momentos da nossa vida nós temos inveja e ciúmes de pessoas que muitas vezes se alegram e têm momentos de crescimento ou de grandiosidade, de crescimento naquilo que elas fazem aqui na Terra. Mas para mim o ponto mais importante, nós poderíamos até meditar mais, o ponto mais importante aqui não está no filho mais velho, que era aquele que estava sempre na casa paterna. Aqui o ponto mais importante não está no filho mais novo, aquele que tinha saído e tinha voltado. O ponto mais importante aqui está no pai. Por isso essa parábola deveria ser chamada de parábola do pai misericordioso. O ideal desta vida não é ser o filho mais velho nem o filho mais novo. O ideal da nossa vida, o ideal da nossa missão como cristãos é nos tornarmos como o pai misericordioso. Esse é o sonho de Deus, esse é o sonho de Deus, o desejo dele para a nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, capítulo 15 mostra 3 parábolas, cada vez mais indo para o absurdo, para mostrar como que o amor de Deus não tem limites. Alguém que deixa uma ovelha, alguém que deixa 99 ovelhas, alguém que deixa as outras moedas, alguém que se alegra com um filho que de repente tinha deixado aquilo que o pai tinha de mais precioso, que era a filiação, tinha dito: pai, você morreu. O amor de Deus, ele é incondicional, ele não tem limites. Capítulo 16, de uma forma muito breve, nós temos aqui 2 parábolas. A primeira delas, nós encontramos Jesus aparentemente elogiando aquele homem que ele era um administrador de terras e depois ele não conseguia administrar aquela terra, não conseguia administrar os bens do seu patrão, era uma pessoa talvez preguiçosa, má administradora, ele foi mandado embora. E aqui nós encontramos, depois vocês podem ler, começo do capítulo 16, aqui existem 3 traços que nós encontramos também na parábola do filho pródigo. Então, acaba a parábola do filho pródigo, nós começamos a parábola deste administrador infiel. O que acontece com esse administrador infiel? Primeiro ele vive de uma forma errada aquilo que ele deveria administrar. Depois ele caiu em si, ele percebeu que ele iria ter que trabalhar, ele teria dificuldades, ele iria ter que se sacrificar. E aí, por fim, na última parte, ele começa a ponderar sobre o seu futuro. Ponderar sobre o seu futuro é: eu vou sofrer, eu preciso encontrar uma saída. E aí, nós encontramos, esse é o elogio de Jesus, o elogio da prudência, o elogio da prudência. Jesus não está elogiando ele ter usado de meios ilícitos. Aqui Jesus, ele elogia, quem ver a parábola vai perceber mais isso, Jesus, ele elogia a prudência daquele homem de pensar no futuro. Por fim, nós temos Lázaro e o homem rico. Aqui é uma parábola, que não é um curso de vida depois da morte, aqui é apenas uma parábola, mas nós percebemos que existe julgamento de Deus depois da morte. Que o julgamento depois de Deus, ele é imediato depois da nossa morte. Nós somos salvos ou condenados. Alguns são salvos indo para o purgatório, se purificando. Alguns são salvos indo diretamente para a casa paterna. Mesmo este texto, não falando sobre purgatório, aqui nós temos claramente aquilo que é a vida depois da morte. Aqui é uma revelação do julgamento imediato e do futuro definitivo depois da morte. Irmãos e irmãs, este homem ele faz 3 pedidos a Deus. Ele pede que Deus tenha compaixão dele, pede para enviar Lázaro e depois pede para enviar um morto, para ajudar os seus familiares. Grande lição aqui é:
que nós podemos fazer pela nossa salvação, devemos fazer em vida. Depois da morte, nós não podemos mudar mais nada daquilo que é o nosso destino eterno. Parábola do amor e da misericórdia de Deus e como devemos usar os bens aqui deste mundo para a evangelização, para fazermos o bem. Que Deus te abençoe. Amanhã capítulos 17, 18 e o começo do capítulo 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.